Irmãos, é com muita alegria que eu saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu tenho observado nesses últimos dias, principalmente hoje, dia 29/3/2021, os últimos acontecimentos da política do nosso país. E hoje aconteceu algo que eu tirei de muito exemplo, tanto para nós, quanto para muitos líderes evangélicos. E eu não posso deixar passar batido, que foi a demissão, hoje, do ministro da Defesa das Forças Armadas do Brasil, o Fernando Azevedo e Silva. Esse ministro da Defesa, ele já ocupou um dos cargos militares do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, um dos cargos mais importantes, que foi o chefe de defesa de Estado-Maior do nosso Exército. E este homem, ele é conhecido como defensor das Forças Armadas como instituição de Estado. O que quer dizer isso? Que o Exército Brasileiro, ele pertence à nação, ao povo. Ele não pertence a nenhuma ideologia ou a um lado político, seja ele direita ou esquerda, mas sim uma instituição para todos, em defesa do Estado brasileiro e principalmente democrático. Esse é a defesa do nosso ministro da Defesa, o Azevedo. E uma das causas de sua demissão foi a pressão política do presidente, o Bolsonaro. Ele pressionou o ministro da Defesa a demitir o comandante do Exército, o Edson Leal Pujol, por defender claramente e arduamente que o Exército Brasileiro não deve e não pode fazer qualquer declaração política, nem de apoio, nem muito menos de crítica a governo algum que esteja exercendo o cargo executivo naquele momento na nossa democracia. E ele defende também que militar da ativa não deve entrar na política de forma alguma. E ele critica fortemente, porque o Pazuello, que estava ocupando a pasta do Ministério da Saúde, ele, como general da ativa, não deveria jamais aceitar um cargo político, porque deixaria de defender a instituição como Estado e ia defender como parte, como lado ideológico, como lado político. E ele deu uma declaração em novembro passado muito forte, criticando, e ele disse: não queremos fazer parte da política e muito menos deixar entrar dentro dos quartéis a política. E eu achei uma defesa ao Exército Brasileiro muito bonita, a não querer se corromper com a política, porque ele sabe qual é a função da instituição das Forças Armadas, que não é político, mas sim em defesa do Estado. E eu vejo, nesses últimos dias, muitos líderes evangélicos que se corromperam, que se prostituíram com a política e com o álibi que estavam defendendo
as vontades de Deus, o reino de Deus, as causas do reino de Deus, aonde faz uma misturada, aonde pegam versículos, passagens bíblicas e interpretam de uma forma totalmente absurdas para seus próprios interesses, aonde tiram como exemplo José no Egito, Daniel na Babilônia, exemplos do Velho Testamento, onde mostra claramente o declínio, a queda do povo de Israel desde Samuel, quando desejou ter um rei. A monarquia nunca foi vontade de Deus para o seu povo. Não trouxe nenhuma vantagem, nem no Velho Testamento, quando o povo pediu, desejou, almejou um rei para si. Aonde o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, lá deixa claro. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi-nos revelado o seu reino, a nossa pátria. Jesus disse: estou me revelando agora, aqui em João 14, verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10, Jesus disse: olha, eu sou a porta, não adianta. Quem quiser vir por outros lugares, pulando o muro ou desviando por vereda, é ladrão e é salteador. No mesmo capítulo 4 de Mateus, no versículo 16, diz que o povo estava assentado em trevas e viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A Bíblia nos revela que antigamente era treva. O povo estava assentado na sombra da morte, que essa sombra era a lei, o Velho Testamento, a monarquia. O Senhor Jesus nunca quis estabelecer o seu reino aqui na terra. E quando esses que se desviam pelas doutrinas de Balaão e querem formar reino e governos aqui na terra, o indagava, o Senhor Jesus deixava claro: o meu reino, ele não é daqui, nem no dia do seu julgamento e da sua condenação de morte e morte de cruz. O Senhor Jesus nunca misturou o seu reino, nem com o poder político e muito menos com o religioso. Essa mistura foi uma estratégia de Satanás de introduzir a política dentro das igrejas evangélicas, aonde a política, há pouquíssimos anos atrás, era proibidíssima de se falar até mesmo na calçada. E devagarzinho ela foi adentrando, entrou para dentro dos templos, subiu aos altares consagrados ao Senhor, profanaram o nome de Deus, profanaram os altares com homens corruptos políticos, censão das mãos, unção, e ainda profetizavam dizendo: este aqui é a escolha de Deus, esse aqui, a mão de Deus está sobre ele, esse aqui faz parte da chapa do partido político de Jesus na terra. Blasfemaram contra Deus e o preço está sendo pago altíssimo. E hoje, por ver o comandante do Exército Brasileiro, o Leal Pujol, deixar claro que ele não quer jamais que o Exército Brasileiro se meta em política, em hipótese alguma,
que a política adentre aos quartéis. Esse cuidado do Edson Leal Pujol sirva de exemplo para muitos líderes evangélicos, da maneira que ele tem o cuidado com o exército brasileiro de não se corromper com a política e fugir do seu comando, da sua direção, da sua função como instituição de Estado. Não venha fugir do alvo, como a igreja esses últimos dias, infelizmente, foi levada, foi induzida por lobos a perder o alvo, que o alvo, a visão que nós devemos olhar é para o monte, é do monte que nos virá o socorro. Nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Então, da maneira que esse comandante teve cuidado de deixar claro que não quer que essa mistura entre nos quartéis, que os homens de Deus, ministros de Deus, que abandonaram os seus ministérios para se envolver com política, que se corromperam, que se prostituíram, que autorizaram a política a entrar nas igrejas, se converta de seus maus pecados, se vistam de saco e se cubram de cinza e peçam misericórdia ao Senhor, para que o Senhor possa tirar esse arroxo desse parafuso sobre a nação e sobre o mundo, porque isso é um mal que o inimigo colocou no mundo sobre as igrejas, essa estratégica, essa doutrina de Balaão, e muitos caíram. Aonde desde o Velho Testamento o Senhor Jesus deixa claro, no Monte Sinai, o Senhor deixou claro a Moisés: Moisés, diga ao povo que para ir bem não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Moisés, diga para o povo que para ir bem, lá no Monte Gerizim, já no capítulo 28, lá na frente, Moisés, diga ao povo que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Depois, Moisés já morto, lá em Josué, no capítulo 1, Deus diz a Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto. Prepara-te o povo para atravessarmos o Jordão. Mas diga ao povo que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, meu irmão. Lá em Josué já velho, Josué capítulo 28, Josué reúne toda Israel, chama toda Israel, chama os anciões, chama as cabeças de Israel, chama os juízes, chama todos os oficiais, e lá ele dá a mesma ordem: olha, eu já estou velho, mas deixa eu dizer, o Senhor nos dará vitória por onde nós passarmos, nós vamos herdar tudo aquilo que Ele nos prometeu, mas não nos esqueçamos, não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Salomão, no Provérbio 4, meu irmão, versículo 27, ele diz: não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Em outras traduções diz: olha, não se desvie um passo sequer, nenhum passo sequer só do caminho certo, que é em frente. O nosso caminho é em frente. Quem nos faz atravessar o Jordão, chegar a Canaã, na Nova Jerusalém, o nosso triunfo, a nossa vitória, ela já foi conquistada perfeitamente na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. Não é como as seitas pregam por aí, que foi em partes, faltou-lhe alguma coisa. Mas no Salmo 18, versículo 30, o salmista diz que o caminho de Deus, ele é perfeito. A sua palavra, ela é provada. E Jesus disse que ele é o caminho. O caminho de Deus, ele é perfeito, não há falha. A sua palavra, ela é provada. Ele diz que é verdade. Lá em João 17, ele revela que verdade é essa: santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, a verdade é a palavra, é o caminho e a vida. Não sejamos como Tomé e Filipe, que Jesus, próximo de ser recebido nos céus, eles ainda estavam em dúvida onde era o caminho,
quem era o pai. Que é isso, meu irmão? A igreja sabe da onde nós somos. Essa história de duas pátrias não é bíblico. A nossa pátria é a pátria do céu. Quando aceitamos o reino do Senhor Jesus, Ele mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Nosso reino não é daqui, meu irmão. Ele disse a Pedro: Pedro, paga por mim, paga por ti. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Separou. E estão interpretando esses versículos errados. Quando a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aí mostra a política, mostra um cristão, mostra um convertido envolvido na política, no reino dos homens da terra, e querem usar esse versículo é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo seu reino é dos céus, e quem comanda a sua confiança é do Senhor. A Bíblia mesmo deixa claro, o salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Olha, uns se encurvam e caem. Olha, quem confia em carro e cavalo, em exército, em governo, se encurva e cai. Fica desmoralizado, fica traumatizado, decepcionado. Uns confiam em carro e outros em cavalos. Fala em força da mão, fala em força do poder dos governos da terra. Mas nós não, nós faremos menção ao nome do Senhor. Se encurvam e caem. Mas olha a promessa: mas nós se levantaremos. Então não estava nem de pé, meu irmão. Nós se levantaremos e ficaremos de pé. Então que essa promessa, que essa palavra do Senhor não saia de perto de nós. Tem um provérbio que eu quero deixar para os irmãos para terminar a minha fala, que está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 19. Mas eu quero 3 versículos para terminar. Estou aqui com a Bíblia na mão. Diz assim, Provérbios 6, 16 ao 19. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a alma abomina: os olhos altivos, 1, a língua mentirosa, 2, as mãos que derramam sangue inocente, 3, olha, o coração que maquina pensamentos viciosos, 4, os pés que se apressam a correr para o mal, 5, e testemunha falsa que prefere mentiras, 6, olha a 7ª, que Deus detesta. Essas 6 Deus abomina. E olha que tem até homicida de sangue inocente no meio. Deus aborrece, mas tem uma que a alma de Deus abomina. O que é? O que semeia contenda entre os irmãos. E eu não conheço meus irmãos. Desconheço e desafio qualquer um teólogo ou pastor que defende a teoria da prosperidade ou da igreja estatal a me dizer se existe algum segmento para semear mais contenda e discórdia, discussões, brigas, divisões entre os irmãos do que a política. E a Bíblia deixa claro dizendo que Deus detesta. Deus detesta, meu irmão. Então foge o teu pé do mal. Sai de perto da política. Não é de Deus a política dos homens, e principalmente a instituição do Senhor, que é a sua igreja, a sua noiva, depositar esperança ou qualquer tipo de melhora, esperar na política dos homens. Isso é uma blasfêmia. As profecias todas caíram por terra dos falsos profetas, dizendo que agora seria o triunfo da igreja. Agora, com a igreja estatal, com a máquina religiosa e política na mão, nós iríamos triunfar. Deus fechou a madre, arrochou o parafuso
Fechou as portas do templo e a sua igreja está aberta como nunca e despertada do sono. Porque na parábola das 10 virgens, as 10 cochilaram, as 10, tanto prudente como louca. Só que no despertar do noivo, algumas têm reserva. E para a glória de Deus, Deus tem levantado o seu exército, a sua igreja, para pregoar aos 4 cantos que o reino do Senhor não é daqui. E essa política estatal, essa igreja estatal, juntamente com a política, não é de Deus. Não é de Deus. O que temos, meu irmão, como o apóstolo Paulo, exortando a igreja de Corinto, lá no capítulo 6, versículo 4, não vos prendais ao jugo desigual, meu irmão. O que é que tem a ver a justiça com a injustiça? O que é que tem a ver a luz com as trevas, meu irmão? Não nós devemos influenciar através da política, meu irmão, onde? Me mostre um apóstolo, um discípulo. Influenciava era através do testemunho, era através da coragem. Como Filipe entrou em Samaria após a morte de apedrejamento pelo sistema político e religioso da época, ao qual matou o nosso Salvador, mas ele ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Me mostre qualquer um desses homens misturando o sistema para influenciar, misturando a igreja com o sistema para influenciar. A igreja, ela influencia na diferença, na santidade, no testemunho. É o homem ímpio, é o homem político abandonar a sua impiedade, abandonar a política com o desejo de se transformar ministro de um reino eterno e vindouro, e que em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Não como estão fazendo hoje, abandonando ministérios do reino vindouro e eterno do Senhor Jesus Cristo para se rebaixar a algum cargo político no mundo. O mundo está sendo preparado para receber o iníquo, seja governos de direita ou de esquerda. O sistema está ao favor. O mundo vos odeia, o Senhor Jesus Cristo já deixou claro. O mundo está sendo preparado para receber o iníquo. E a igreja, ela está sendo edificada para receber o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nos céus. Irmãos, fique com essa palavra em nome de Jesus. Vigia. Tira teu pé do mal. Não se desvia o teu pé um passo sequer, nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso caminho nós já sabemos onde é, a nossa verdade nós já sabemos, e a nossa vida nós já sabemos a quem pertence. E o nosso reino é como o apóstolo Pedro deixou claro, falo a vocês, como